Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente falar de vestibular. Não sei se você recebeu meus convites, nós estamos fazendo a terceira parte agora, já estamos na terceira parte, nós vamos analisar as canções que caíram em vestibular, obviamente as letras das canções. Então, nós já falamos sobre o Emicida, sobre o tropicalismo, e hoje nós temos aqui uma seleção. Obrigado aí, Amanda, presente aí sempre. Lidiane, obrigado aí por prestigiar a nossa live e vamos seguir em frente. Então, como eu estava dizendo, hoje eu trouxe aqui algumas questões do Enem, tem uma também que caiu em outros vestibulares, né? Porque a ideia é explorar as canções, independente de onde elas tenham caído. Legal? Boa noite, Amanda. Estamos aí, né? Vamos continuar aqui nossa conversa. E se você me acompanha aí nos canais, eu tenho as 3 mídias, no Instagram, no Facebook e no YouTube, né? Um canal que aborda sempre questões de vestibular, às vezes tem uma aula específica sobre um tema, às vezes é resoluções de prova. Então, você está convidado a participar aí, né? Entrar lá no canal, se inscrever, não se esquece de deixar lá o sininho para você ser avisado quando tem alguma coisa. Eu posto diariamente, às vezes curtinho, 2, 3 minutos, alguma questão, e às vezes também vídeos maiores, 30, 40 minutos, quando há necessidade de uma aula mais específica. Bom, como eu estava dizendo, eu não sei se você me acompanha, eu não me limito a fazer, né, a resolução só de história. Se é interpretação e tange, às vezes, a literatura, a geografia, e se é pertinente para um historiador também, né, ou sociólogo, que eu tenho as duas formações, resolver, a gente faz. Então, é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Bom, deixa eu colocar aqui já a primeira questão. Caiu no Enem, que aqui ficou em cima do meu reloginho, o Enem de 2013, tá? Se não me falha a memória. Mas se você também depois quiser procurar, é só você colocar um trechinho da música, coloca lá questão, Enem, e um trechinho da música, você localiza facilmente. Tudo bem? Olha, a canção que nós vamos começar hoje a analisar é uma questão dos Titãs, que diz assim, ó, multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Então, aqui, né, já podemos dar a primeira paradinha, até ali, gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul, e podemos dizer que ele está tratando de um tema. E depois, não sei se você percebeu, ele vai mudar. É um outro assunto. Diz assim, ó, crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneylândia. Então, basicamente, são 2 assuntos. Um, antes da gente pensar nas alternativas, porque, como eu sempre falo, óbvio que nós estamos aqui, vamos resolver, interessa a questão, mas não vão fazer Ctrl+V, Ctrl+C e colocar em outro vestibular. Podem, às vezes, até usar a música. Já aconteceu, eu comentei, se não me engano, não sei se foi na primeira ou na segunda, tinha uma canção, aliás, desculpa, foi um quadro do Portinari, que caiu na FUVEST, no intervalo ali de uns 7, 8 anos, a mesma imagem, o mesmo quadro, que eram os retirantes, né, do Portinari, só que abordavam aspectos diferentes. Então, é isso que a gente tenta fazer aqui. Nós resolvemos, mas mais importante que isso, é analisar o contexto, analisar o tema, para, se cair de novo, se cair com música, melhor ainda, né? Se cair sem a música, também podemos resolver.
Então, como eu estava dizendo, não sei se vocês já perceberam, está falando da globalização, né? Ou seja, multinacionais japonesas instalando empresas em Hong Kong, produzem com matéria-prima brasileira, certo? Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Então, está falando da globalização. Então, o aluno já tem que se situar historicamente. Década de 90, mais ou menos, houve a crise do socialismo. Se a gente pegar como referência o fim da União Soviética, 91, se a gente pegar a queda do Muro de Berlim, 89, enfim, a virada ali da década de 80 para 90, houve a crise do socialismo e o chamado a nova ordem mundial. Já que estamos falando de música, tem uma música também do Caetano que ele fala, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Também já caiu. Uma hora nós vamos analisar aqui. Mas então, pessoal, pensar nisso. Está se tratando da globalização. E, no finalzinho, as crianças fugidas da guerra. Então, tem uma referência aos refugiados. As guerras é um tema que você também tem que ficar atento, porque as guerras têm gerado muito esses refugiados. Então, ali, até em razão da proximidade da Europa, muitos tentam entrar na Europa, muitas vezes gerando uma xenofobia por parte dos europeus com a chegada. Recentemente, houve um episódio no Canal da Mancha, um navio naufragou. Enfim, então, a Síria, teve o conflito na Síria também, que gerou uma onda de refugiados. Então, eles vão ali, estão no Oriente Médio. Se você é bom de geografia, imagino que sim. Eles vão ali para a região do leste europeu e dali, né, muitas vezes, se espalham ali para os outros países mais ocidentais, onde supostamente as oportunidades são maiores. Na Alemanha também teve casos. Enfim, né, pessoal, o tema, como eu disse, dos refugiados. Vamos ver o que o examinador colocou. Quem está no Instagram não tem como visualizar. Então, eu estou também no YouTube, no Facebook, então estou colocando as letras e as alternativas para a gente acompanhar junto. Mas, como eu disse, dá para acompanhar numa boa e também você, né, se assim desejar, vai atrás da canção, vai atrás da questão e você vê depois com mais calma. Então, vamos lá. Diz assim, deixa eu abaixar um pouco aqui, pessoal, que eu estou na outra mídia, como eu falei, não dá dando para ler por causa do reloginho. Diz assim, na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional das seguintes situações. E aí vem as alternativas. Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. Então, vamos lá. Você tem que partir do pressuposto do qual é a ideia da globalização. Ela parte do pressuposto de uma maior eliminação de fronteiras, a ideia do liberalismo. Então, quando você fala em acirrar controle alfandegário, criaria-se obstáculo para a circulação das mercadorias, e não foi isso que nós percebemos no texto. Então, acirrar, né, o controle alfandegário está errado. Eu sempre falo para os alunos que, uma vez que a gente domine certos conceitos, eu comparo com uma chave qualquer, uma chave de boca, uma chave de fenda. Você não vai usar só para apertar aquele parafuso. Todos que tiverem aquela fenda, certo? Compatível ali, você vai conseguir apertar o parafuso. E assim por diante. Então, nós temos que dominar alguns conceitos e nós vamos usá-lo atualizado, obviamente, mas em muitos outros momentos. O liberalismo é o caso. O liberalismo surge no século XVIII, um dos grandes expoentes foi o Adam Smith, falava da mão invisível, do fim do Estado mínimo. Então, a ideia é que o mercado regula, não precisa o Estado vir. Então, é justamente naquela transição ali do fim do absolutismo e o início do liberalismo, ele chamado liberalismo clássico.
Hoje nós estamos vivendo o neoliberalismo. Óbvio que existem alguns elementos novos, mas a essência é essa. E, geralmente, de posse dessa essência, você resolve as questões. Então, veja, onde está a ferramenta do controle alfandegário, já para de ler. Agora, estímulo ao capital especulativo, daí até para aceitar, mas já está errada a alternativa. A Hilda também está entrando aí. Obrigado por prestigiar a live, Hilda. Então, estamos aqui resolvendo vestibular, letras de canções que caíram na prova. A B de bola fala ampliação das trocas econômicas. Aí parece legal, não é? E seletividade dos fluxos populacionais. O que nós fazemos? Aguardamos para ver como estão as outras alternativas. C, intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. Então, controle informacional. O texto não deixou, né, em nenhum momento fez alusão a isso. Barreiras fitossanitárias, ou seja, evitar doenças, coisas do tipo, também parece que não é o caso. Houve um êxodo ali, dá para a gente entender, os refugiados, mas não por questão fitossanitária, por questão de confronto. Legal? Mais alguém aí entrando? A Mariana, né? Recebê-la aí para mim. Vamos continuar aqui. Ela sempre entra também aqui para prestigiar, não é? Olha, deixa eu tirar aqui, pessoal, que às vezes o reloginho ali me atrapalha, eu tenho que mudar a posição das alternativas. Vamos ver a D. Aumento da circulação mercantil. Opa, parece boa, não é isso? Aumentou a circulação. Desregulamentação do sistema financeiro. Opa, aí, será que o texto fez alusão a isso? E expansão do protecionismo comercial. Houve protecionismo? Não. Se nós abandonamos e não aceitamos o controle alfandegário, não podemos aceitar o protecionismo comercial. E descaracterização de identidades nacionais. Também não é o caso. Pode até acontecer, esses refugiados vão para outro país e aí receber uma descaracterização, usando o termo da questão, mas o texto não entrou no mérito dessa discussão. Então, pessoal, qual que nós vamos ficar? Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Vocês viram? Eu vou voltar aqui. A Mariana, inclusive, tem ascendência árabe, sabe muito bem disso, né, Mariana? Ela chegou, acho que não tinha lido ainda a alternativa, é uma canção dos Titãs, que diz assim, ó, então vamos ler agora, de novo, né? Multinacionais japonesas se instalam em empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira. Então, a ideia da circulação que a alternativa colocou. Continua. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Mais uma vez, a ideia de circulação intensa. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Mais uma vez. Então, em 3 momentos, ele enfatizou isso. E, finalizando, crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneylândia. Então, essa é a seletividade. Está havendo uma seleção para entrada no país, no caso aí, os Estados Unidos, né? Então, diz assim, ó, não obtém visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneylândia. Então, deu para entender agora com clareza como é a B, né? Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Tranquilo? Vocês responderiam aí uma alternativa dessa tranquilamente? Ó, vamos voltar aqui. Então, quem chegou depois, não sei se acompanhou aqui minha introdução, nós estamos resolvendo, é o 3º dia já, de músicas que caíram no vestibular. Então, já passamos aí pelo Emicida, quem mais nós falamos, ontem nós falamos do Chico Buarque, né?
Enfim, então, muitos autores aí, o Renato Russo, na primeira, e assim por diante. Deixa eu colocar aqui, pessoal, a próxima. Como eu disse, o pessoal do Instagram aí não pode ver, mas se também tiver interesse, pode migrar para outra mídia, mas dá para andar. Eu vou sempre dar uma repetida, até para quem não tem essa possibilidade também não se perder. Então, fica sossegado que nós voltamos aí, qualquer coisa, tudo bem? Olha, pessoal, essa questão caiu no vestibular do Rio, Sesgran Rio, é uma música do Chico, no caso, As Caravanas. Fabiana também, obrigado aí por prestigiar, Fabiana. Então, vamos lá. É um dia de real grandeza, tudo azul, um mar turquesa a lá Istambul, enchendo os olhos, um sol de torrar os miolos, quando pinta em Copacabana. A caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana de Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retenha esses estranhos. Suburbanos, tipo muçulmano do Jacarezinho. A caminho do Jardim de Alá, é o bicho, é o buchicho, é a charanga. Dizem que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá nas quebradas da maré. Então, veja, mesmo você não sendo do Rio de Janeiro, você percebe que ele está falando, existe uma referência, inclusive, no texto eles explicavam que Arará é uma região suburbana do Rio, mas nem precisava, o texto fala, certo? Esses estranhos suburbanos, deixa eu ver, sei que é grande, quantos pontos relevantes. Legal. A Amanda está fazendo aqui um comentário, né? Irá de ser grande relevância, aos pontos relevantes, é isso aí. Obrigado, Amanda. Mas, continuando, diz assim, ó, com seus negros dorsos nus, deixam em polvorosa a gente ordeira e virtuosa, que apela para a polícia despachar de volta o populacho para a favela, ou de Benguela, ou da Guiné, ou para Guiné, né? Sol, a culpa deve ser do sol, iria pouco irônico, que bate na moleira o sol, que estoura as veias, o suor, que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, olha, ele muda o referencial. Essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar e engrossa a gritaria. Então, olha só, ele dá uma referência, ele faz uma referência já até o tráfico. Então, essa questão ela pode voltar a aparecer, porque tem aí muita coisa para ser discutida se o examinador quiser. E continua, filha do medo, a raiva é a mãe da covardia, ou doido sou eu, escuto vozes. Não há gente tão insana, nem caravana do Irará. Pessoal, às vezes o aluno não conhece a canção, até eu sugiro que você ouça depois, e com certeza, às vezes a gente não são músicas que a mídia toca, e a gente, pelo desconhecimento, acaba, né, não tendo acesso a ela, mas quando conhece o autor ou uma música, ela acaba tendo uma relevância importante. O Chico, desde os anos 60, da época dos festivais, tem deixado aí preciosidades, e cai em literatura, cai em história. Não é à toa, ele era filho do Sérgio Buarque de Holanda, um dos principais historiadores do país, e até o Sérgio costuma brincar, dizer que quando o Chico ainda era novo, não tinha ainda feito muitas músicas, então diziam, olha, o Chico o pai do Chico é o Sérgio Buarque, o Sérgio era mais famoso. Depois o Chico ficou famoso com a banda, estourou nos festivais e tudo mais, e aí os amigos falavam, olha, quando iam apresentá-lo, né, em algum lugar, falavam, esse é o Sérgio, é o pai do Chico, então ele brincava com essa situação. Mas, pessoal, vamos lá, vamos para a canção. Considerando a perspectiva do autor, poeta,
compositor e a totalidade das letras, as caravanas pode afirmar que esses versos faz referência. Diz que o excesso de luz solar e as altas temperaturas, que naturalmente atraem a população para a praia em busca de frescor do mar. Pessoal, aí está sendo muito, uma descrição aí muito meiga para a situação. Não é o caso. Ele faz, como disse, uma ironia. A culpa deve ser do sol, tá? Mas na letra inteira tem essa... Não é tão light aí como a alternativa colocou. Simular o contexto histórico do mercado modelo em Salvador. Exatamente. Lá, mercado modelo hoje é local de visitação, né, para turismo, mas era ali o mercado de escravos. Continuando. B de bola. Ao velho preconceito que caracterizava o olhar colonial europeu sobre a vida dos trópicos ensolarados, que influenciou nossas elites e a sua sociologia mais conservadora. Então, olha, esses versos fazem referência ao preconceito que caracterizava o olhar colonial europeu sobre a vida nos trópicos, influenciou nossas elites e sua sociologia mais conservadora. Parece, né, coerente. Vamos ver as demais. C. Ao fato de que nos meses de verão, com altas temperaturas e sol intenso, naturalmente a população carioca tende a ficar mais tensa e intolerante. Não é o caso. Aqui está generalizando, falando de todos, e ele descreve um público específico, não é? D. Ao fato de que, espremidos nos ônibus superlotados que os conduzem dos subúrbios distantes até as praias, os suburbanos, tomados pela raiva, podem se tornar violentos. Não é o caso, porque aí quem se tornou violento, se percebeu na letra, não era os suburbanos, mas os chamados, né, as populações mais bem privilegiadas, que estão pedindo, tem que matar, tem que mandar de volta, né? E ele fala para a favela, para a Benguela, eles não estão aceitando aquela. Então, não são os suburbanos. E o crescimento dos conflitos e confrontos raciais explícitos que tem provocado anualmente arrastões nas praias cariocas diante da impotência da repressão policial. Aí é o que eu falo, pessoal. Pode ter acontecido alguma vez uma situação, sim, mas você tem que ter como referência o texto, e o texto não faz referência a isso. Então, se você, como disse, tiver interesse, você volta à canção, você volta, deixa eu voltar aqui, só porque eu estou também, como disse, na outra mídia, eu estou mostrando a letra, então, você tem que voltar lá, certo? E ler com mais clareza. Às vezes o aluno fica em dúvida em duas, vamos supor que ele ficasse em dúvida em duas aqui, ele dá uma olhadinha de novo, certo? Que eu vou fazer com vocês agora, ó. Primeiro ele descreve, ó, a parte que interessa para a gente, para vocês entenderem por que não é a violência do suburbano, ele fala assim, ó, negros dorsos, nus, né, deixam empavorosa gente ordeira e virtuosa, que apela para a polícia despachar de volta o populacho para a favela. Então, eles não estão, como eu estava dizendo, não é a violência dos suburbanos, é a violência da polícia, no caso, instigada por aquela população. E aí, ele faz essa referência, Benguela, Guiné, de onde vinham os escravos na época da escravidão, né? O genial Chico Buarque, como eu disse, sempre surpreendendo. E aí, como disse, faz essa brincadeira, certo? Irônico, sol, a culpa deve ser do sol, e aí continua e faz aquela ponte que eu tinha já chamado a atenção. Lucas, obrigado aí pela presença. Então, olha, essa zoeira dentro da prisão, realmente, o grande, por isso que eu falei, é uma questão que dá para explorar tanta coisa aqui. A zoeira dentro da prisão, a maioria dos presos tem de cor parda, certo? Pessoas que estavam excluídas da sociedade.
crioulos empilhados no porão. Então, faz essa referência do tráfico de escravos com essa situação dentro da prisão, e ele faz referência clara, né? Caraveras no alto mar, e aí tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Então, a violência não é por parte dele, só para deixar claro. Tudo bem? Bom, vamos passar para mais uma? Hoje, pessoal, vou ficar aqui meia horinha, já está 25, né? Está aqui, estou vendo. Mas, enfim, vamos lá. Pessoal, essa é bem interessante. Nós vamos lá para a década de 30, e diz assim, olha, quem trabalha é que tem razão. Eu digo, não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente, eu não tinha juízo, mas resolvi garantir o meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. É um samba e ouçam esse samba aí, vale a pena. O Wilson Batista. Pessoal, o Wilson Batista era uma espécie de um Zeca Pagodinho ali dos anos 30, 40. Ele foi mais ou menos contemporâneo do Noel Rosa, inclusive teve até uma briga, entre aspas, com letras, um, né, ironizando o outro. O Noel dizia, né, que não, ele só queria, né, ele não está querendo ser melhor que ninguém, e aí ele dizia, só quero falar que Isabel, né, Vila Isabel, ele era de Vila Isabel, também faz samba também, e aí o Wilson Batista, né, rebatia, bem interessante, mas vamos focar no interesse de hoje. Essa, pessoal, alternativa é muito tranquila. Então, diz assim, ó, a letra do samba, Bonde de São Januário, sofreu intervenções da censura durante o governo de Getúlio Vargas. E, então, foi um período também ditatorial. Nós vamos, com certeza, voltar muitas vezes aqui a esse período. Tem Noel Rosa, tem Carmen Miranda, tem o Wilson Batista, e eu vou voltar aqui, pessoal, com certeza, para cobrir esse período. É um período de 15 anos, de 30 a 45, depois o Getúlio vai voltar, 51, 54, mas aí é uma outra história. Aqui, nesse intervalo, os 30 primeiros anos que ele governou, é um período relativamente longo. Se você pensar, cada presidente hoje, em média, tem 4 anos de mandato, você percebe a importância do Vargas. Corresponde a mais de 3 mandatos. Então, sempre vai... E, além disso, né, pessoal, Segunda Guerra Mundial começou, houve a instauração do Estado Novo em 37, então é um momento muito rico. Bom, realmente, Amandé, o eurocentrismo comentando ainda sobre a anterior, a visão eurocêntrica que prevalece, né, infelizmente. Mas continuando, então, pessoal, esse samba dizia o seguinte, há uma referência, pessoal, ao bonde de São Januário, não sei se você sabe desse detalhe, se você estudou esse período, o Getúlio Vargas fazia os discursos no estádio do Vasco da Gama, São Januário. Então, essa referência. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e não tinha o Maracanã. Então, o Vargas, o seu populismo, ele costumava fazer esses discursos, 1º de maio, fazia um jogo lá, Flamengo, Vasco, times com bastante torcida, portões abertos, e ele fazia os discursos. Então, usava, né, todo esse universo do que a população gostava, para justamente colocar, né, fazer os anúncios do seu governo, então, dentro daquela perspectiva populista. E, como ele diz, sofreu uma intervenção da censura. Por quê? Essa música, pessoal, tem mais sentido quando você analisa uma outra, que o Wilson Batista, você tem que pensar assim, ele era malandro do Rio de Janeiro. E aí, não soa meio estranho, um cara sambista do morro, falando, né, quem trabalha é que tem razão, eu digo não tenho medo de errar, o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. A música anterior dele dizia o seguinte, meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. E aí continua,
tem o refrão, e ele fala assim, eu passo gingando, provoco desafio, né, repete, eu tenho orgulho de ser vadio, e diz assim, sei que eles falam desse meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miseria, ou seja, andar na miséria. Eu sou vadio, sempre tive inclinação, desde o tempo de criança, de tirar samba canção. Então, olha a mudança da água para o vinho. Então, dizem que o Getúlio era ditadura, né? Vem a ditadura em 37, e obriga, então, Wilson Batista, por ser um cantor muito popular, por isso que eu fiz um paralelo, como se fosse um Zeca Pagodinho nos dias de hoje, para fazer uma música que exaltasse o trabalho e não a malandragem. Então, é um assunto bastante interessante, por isso que eu falei, vou voltar com certeza. Mas, nesse caso, o que o examinador pediu? Eles estão falando o seguinte, que às vezes eu estou esticando para cobrir todo esse universo, como é a nossa proposta, e aí você talvez tenha perdido o fio da meada, eu vou voltar. Então, tem a letra, o Bom de São Januário, leva mais um operário, se eu vou trabalhar, e aí o que eles pedem? O Getúlio, qual é o projeto do Getúlio? E aí, qual o projeto? É difusão da propaganda? A. B. Valorização do trabalho? C. Qualificação dos artistas? D. Regulação da informação? E. Integração das ideologias? Então, vocês viram que é relativamente tranquila? É a valorização do trabalho. Porque o Getúlio Vargas, uma das características do seu governo, foi justamente a política trabalhista. Não é à toa que, quando houve o processo de redemocratização, no finalzinho lá de 45, ele fundou um partido chamado Partido Trabalhista Brasileiro. Foi no seu governo, por exemplo, que foram criadas as leis trabalhistas. Então, ele batia muito nessa tecla do trabalhismo. Então, valorização do trabalho. Tudo bem? Veja, cuidados você tem que ter. A A falava difusão da propaganda. Ele usou a propaganda para fazer isso? Sim, mas nesse caso, nessa canção, é a valorização do trabalho. Quem trabalha é que tem razão, não é assim que diz a letra? Vamos voltar lá. Ó. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo, não tenho medo de errar. O Bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Então, sem dúvida, a valorização do trabalho. Pessoal, nossa experiência aqui, pela minha experiência aqui do presencial e agora online, eu tinha me comprometido, fiz uma seleção aqui de 3 canções e realmente bateu aqui com o tempo que eu estava prevendo. Então é isso. Estou aqui, olha, hoje, amanhã, sexta-feira não vou fazer, nem sábado nem domingo. Mas segunda e terça, provavelmente eu estou aqui mais ou menos nesse horário. Então é isso. Ser convidado para continuar a ouvir aqui as nossas considerações. Convide seus amigos também. Será um prazer receber todos vocês aqui. A predominância... não, pensei que tinha uma mensagem nova aqui, mas não, era já anterior. Então é isso, pessoal. Me sigam aí. Você será avisado pelo Instagram e nas demais mídias. Por isso que é legal você se inscrever, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos caminhando aí, né? Já que nós estamos falando de música, caminhando e cantando até a próxima canção. E segunda-feira, então, tem mais. Vai ter, às vezes eu mudo uma coisinha ou outra no dia, mas a princípio nós vamos falar aqui do Gilberto Gil, vamos falar de escravidão e ditadura militar. Enfim, vem aqui que aí você vai acompanhar comigo aí esse bate-papo. Tudo bem, gente? Então, boa noite para vocês. Obrigado aí por prestigiar a nossa conversa. Eu te aguardo, então, segunda-feira. Tudo bem? Forte abraço, rapazes, garotas, e, enfim, vou nessa aí. Tchau.